Gente, boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 10 de agosto de 2011, quarta-feira. O verbete é 2019, 4 páginas, 41 elogios e 11 máximos. O tema é mal preparação. A especialidade é proexologia. Quem fez é a nossa professora, que está aqui, a Alba Cardoso, irmã, está com eminente assessor, de olho em tudo, sabe? Agora, definição. A mal preparação é o desempenho frustro da consciência intermissivista durante a fase da PROEX, preparatória da PROEX, ao negligenciar os valores cosmoéticos e agir de forma superficial, desorganizado ou inflexível, sem discernimento, incorrendo em desvios indesejáveis tendentes ao incomplexo. O desprezo das ideias inatas e das idiosincrasias naturais da paragenética. A crença do não merecimento, limitando o nível de preparação da consciência. A capacidade ociosa do patrimônio pessoal. A falta de criatividade para driblar os percalços. A interpretação errônea dos fatos. A falha do equipamento cerebral. O ato de contentar-se com pouco. A imprevidência quanto aos obstáculos da vida intrafísica. Eu li apenas uma parte. Agora, na divisão da argumentologia tem a terapeuticologia, com 4 ferramentas para a boa preparação dessa existência e das próximas. E na remissologia nós destacamos em 15 itens: agenda vazia, atitude anti-proex, atraso de vida, autodesorganização e negocinho evolutivo. Frase enfática. A aceitação tácita do monopólio da mesologia sobre as prioridades evolutivas da consciência ao longo da fase preparatória da PROEX expõe mal preparação por parte do intermissivista. Você apresenta algum nível de mal preparação? Quais técnicas aplica para superar tal fato? A bibliografia específica tem 5 itens e a webgrafia tem 3 itens. Agora, questionamento. Sou de Brasília, tenho 21 anos, há muitos anos tenho retrocognições, onde faço procedimentos cirúrgicos. Quando me projeto, realizo para cirurgias. Atualmente sou universitária de gestão de saúde e faço voluntariado em um grupo de diabéticos. Contudo, tenho afinidade imensa com política e muita dificuldade em ciências exatas. De que forma saber se minha PROEX está na área da saúde ou da política? Há alguma técnica? Sim, a primeira coisa é ver o que é que você já recebeu na vida, os seus aportes na sua vida. E outra coisa, se isso aí é realidade, que você participa de paracirurgia, você já está aí com o caminho, isso é mais sério que política. Olha bem, política tem muita gente, paracirurgia tem muito pouca gente. Olha bem isso. Outro, poderia ajudar a compreender qual a maneira assistencial de lidar com pessoas folgadas, que julga sempre tirar vantagem dos outros? Isso aí é entender a pessoa, perdoar e ir em frente. Agora, tomar cuidado, ter muita precaução, ficar alerta e dar exemplo de cosmoética para a pessoa, é o jeito. Outra aqui, assisti a palestra seguida de uma entrevista com a professora Malu Balona sobre labilidade parapsíquica e acho que sofro desse desequilíbrio. O problema é que a minha labilidade vem por meio de um hipotiroidismo agudo. Mesmo tentando empregar retilinearidade pensênica, quanto as minhas taxas hormonais se alteram, eu não consigo forças para me manter equilibrada. E a labilidade toma conta do meu pensênio. Além de um grande mal-estar se instalar na área onde se encontra o subcérebro abdominal. Sinto que existe um chakra ali e que ele literalmente torce de um lado para o outro. E meu equilíbrio emocional e físico despencam. Gostaria de saber até que ponto o hipotiroidismo influencia na labilidade, ou se, ao contrário, a labilidade produz o hipertiroidismo. E se tudo isso faz parte da mal preparação. Você quer falar?
Eu também estou estudando a labilidade parapsíquica, porque eu tenho labilidade, mas não tenho nenhum problema com hipotireoidismo nem hipertireoidismo. O que eu vejo é que a labilidade, ela traz muita repercussão que pode acabar afetando o soma. Um exemplo disso é um problema que eu descobri que eu tenho no esôfago, e aí isso foi em decorrência de muitos anos prendendo certas emoções, e aí tinha total relação com a minha labilidade, a falta de maturidade em lidar com o parapsiquismo e as emoções. Então, assim, eu não sou médica, talvez o Pedro pudesse dar uma ideia com relação a o que afeta o quê, né? Mas eu sei que a labilidade pode afetar o soma, sim. Para a professora dermatóloga, Fatologia, página 50, segunda linha. Poderia aprofundar melhor os detalhes das idiosincrasias naturais da paragenética? Quais são? De que maneira, em uma sociedade tão consumista como a nossa, você explica o ato de contentar-se com pouco, sexta linha da fatologia? Acho que não é o de se contentar com pouco, mas sim o pensar pequeno que é o ponto nevrálgico da questão, pois dessa forma as prioridades são mal planejadas. O desprezo das ideias inatas e as idiosincrasias, essas idiosincrasias eu coloquei como assim, como são certas até consideradas pela família, às vezes, esquisitices da consciência. Essa pessoa parece um ET, não é diferente de todo mundo da família. Então, são idiosincrasias da consciência que tem relação com a origem da gente, com a paragenética. Não é relacionado à nossa genética, pai, mãe, irmão é diferente. E aí, a família, às vezes, não entende e até desestimula esse tipo de comportamento diferenciado. Então, quanto mais cedo a gente tiver noção de quais são os nossos valores, como é que a gente funciona mesmo, melhor, porque essa influência externa, não só de família, mas do amigo, o coleguinha da escola, que também é diferente, que também quer desestimular isso em você, não vai ter tanto peso, vai ser mais fraco, né? A sua paragenética positiva e cosmoética vai predominar. Agora, com relação ao ato de contentar-se com pouco, a relação disso com a mal preparação é que a pessoa, ela estaciona, ela chega num nível e ela estaciona e ali está bom. Ela acha que está legal. Então, assim, na mal preparação, eu já fiz um curso, uma faculdade, e está bom. Só que hoje a gente sabe que tem que ter um mestrado, tem que ter um doutorado, senão você não faz diferença no mercado. Hoje, a maioria tem faculdade. Ainda mais essas faculdades de a distância, que é tecnólogo, né? Curso tecnólogo. O cara vai uma vez na faculdade, ouve uma palestra e no final de 2 anos ele tem um diploma. Então, todo mundo tem diploma hoje, você tem que ter alguma coisa além. Aí, o contentar-se com pouco está relacionado principalmente a isso, de você tem aquele pouquinho e já está bom, não precisa mais. Gostaria de saber por que não consigo fazer a projeção. Sinto medo. Quero fazer o curso de IPC, mas os dias de horário estão difíceis. O que posso fazer? Quero evoluir, mas tenho dificuldade em relação aos cursos, preciso de ajuda. Olha, quando chegar nas suas férias, você vai fazer os cursos. Arranja umas férias aí. Sempre todo mundo tem férias. Né? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que em novembro, do dia 11 a 13, nós vamos ter empreendedorismo evolutivo aqui. Primeiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. É em Manaus, pois é. Mas agora, esse de Manaus, vai ter lá um negócio na tertúlia, eles me pediram para estudar os dados, eu vou estudar para ver se arranjamos uma tertúlia mais específica do tema para o processo. Então tem relação com a gente aqui, tá, gente? Isso que eu queria dizer. Agora, outra coisa, há um comunicado aqui, a CCCI, que a Unicim e a IEC e o Discernimento informam que a partir de setembro a administração do discernimento vai ficar por conta da IEC. Vocês já ficam sabendo como é que é. Agora, outra coisa também é o seguinte, a CIPEC,
passou agora por sérias transformações. É bom vocês também para ver o que é que tem, positivas, dentro do processo. Então, a comunidade aí precisa saber o que é que se passa com a ACIPEC. Vocês sabem o que é, né? Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia mais séria. Agora, outra coisa também que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu estou aqui com um processo que me apresentaram, que é do mês passado, 34º Seminário Internacional de Inverno, treinamento útil para controlar o destino cotidiano, 10 a 17 de julho de 2011. O cartaz é esse aqui, isso é de Curitiba, é daquele nosso amigo, o Tomio Kikuchi, que já teve umas coisas comigo. Agora, o melhor da história. Convidados, Valdo Vieira, pesquisador da Conscienciologia e da Projeciologia. Eu estou sabendo disso agora em agosto, não fiquei sabendo nada disso. Eu estou só falando que essas coisas acontecem com as melhores famílias. Eu não estou sabendo de nada. Meu nome está aí, etc. Ele é o paradoxo coerente. Tem uma opção de coisa aqui. Eu estou só dizendo para vocês que essas coisas ocorrem nas melhores famílias, tá certo? Outra coisa, eu estou aqui com uma cartilha em alemão. Vocês adivinham o quê? Alguém quer? Hein? Isso aqui é de uma cartilha de neonazista. Tem tudo sobre neonazismo, como é que eles fazem lá, com o povo, as caras. Olha, o negócio é enorme. Entende? Mandaram para mim diretamente de lá. Como aqui não tem neonazista, só tem gente para meter o pau em neonazista, aqui é uma boa. Olha a cabeça do cara lá. A cartilha é 100%. Isso aqui é para colocar lá. Tá? Essa nós não temos, não. Isso veio diretamente da Alemanha para mim. Agora, quero dizer para vocês que aqui está, na Gazeta do Povo, do dia 7 agora, toque que salva vidas. Voltada para idosos que moram sozinhos, a pulseira avisa para parentes quando a pessoa sofre algum problema em casa. Isso é muito bom, porque é muita gente que morre e só depois de 3 meses que descobre aquele cadáver com mau cheiro dentro da casa. Isso é muito bom. É igualzinho aquele caso do despertador de criança. Segunda infância, né? Aqui é a segunda infância. A pessoa está sozinha. Meu caso, eu estou nessa. Né? Agora, ó, quero dizer para vocês que aqui é a Gazeta nossa, a Gazetinha aqui de Foz, do dia de ontem. E na seção de opinião tem aqui um artigo do Eucádio de Rosso, quero meu vale livro. Ele está escrevendo. E está falando que o Salão do Livro já atraiu mais de 8.000 pessoas. Vocês precisam ir lá e ver o que é que tem lá. É muito importante. Eu estive na inauguração. Agora, outra coisa que a Gazetinha está falando aqui, que é bom vocês saberem, tem muita divulgação aqui dos problemas dessa semana, mas está, uma coisa muito séria. Infraero abre concorrência para obras no aeroporto de Foz. Estão previstos 66,5 milhões de investimento. Envelopes serão abertos dia 9 de setembro, no auditório da Superintendência Regional do Sul, em Porto Alegre. De modo que eles vão aumentar o aeroporto de Foz. Há muitos anos que eu falo que seria bom fazer isso mesmo, que isso vai nos ajudar muito aqui, porque a nossa turma toda é dromomaníaca, né? Eles viajam muito, andam muito, quer dizer, vocês estão assim. Quer dizer, eu não estou viajando, eu parei, né? Eu dei um jeito. De modo que... Agora, ó, tem aqui um artigo que chama Dilma pede a brasileiros que não parem de consumir. Sai dessa. Nós estamos falando superconsumo aqui, e ela está falando para a turma consumir, que é o processo da economia, né? Quer ajudar naquilo que pode. Agora, de modo geral, é isso. Eu, então, entrego a nossa professora para vocês aí. Vocês podem... Quem é que está com o microfone? Vá. Aqui em cima no ar. Oi. Primeiro, deixa eu falar. Parabéns pelo seu verbete, que está ótimo. Não é isso? Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Alba, na página 50, o último item. Fala um pouco nesse plano Z,
E por que você escolheu Z? Tá. O plano Z, ele representa não só aquele plano que está muito atrasado, ele já não é mais a primeira nem a segunda opção, né? Ele está bem atrasado, assim, acho que seria tipo o cúmulo da mal preparação, né? O que eu não acho que seja o caso de ninguém aqui, sinceramente. Mas ao mesmo tempo, ele é um plano, então ainda dá tempo. Viável, né? Entendeu? Aquela coisa assim, quanto tempo eu tenho de vida, doutor? 15 minutos. Então eu vou fazer um EV e escrever uma frase assistencial. Entende? Então, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, mesmo sendo o plano Z. Porque tem gente que acha que, eu estou no plano Z mesmo, né? Deixar para a próxima, né? Voltar para o A lá, e aí não consegue. Tá ok, muito Eu obrigada. quero chamar a atenção de vocês que hoje nós temos um novo visitante aqui, não sei se vocês já perceberam, que é o Karl Popper. Está aqui, ó. Muito sério aí o homem. Esse aí é um homem que eu gosto de ler as coisas dele, ele é muito sério, sabe? Quem não leu, perdeu. É preciso voltar atrás e ler as coisas do Karl Popper. Tem muita coisa importante. Agora, ó, chegou lá o articulista que eu acabei de falar do seu artigo, que foi publicado ontem na Gazeta. Agora, eu queria saber de você. O tema aqui hoje é mal preparação. Essa palavra mal preparação, ela pode ser, né? Está perfeita no seu português, tá? Na sua literatura. Você ainda não viu, ainda não viu? Hein? Pois é, mas mal preparação, eu acho que pode pôr, porque mal serve para muita coisa. Muito embora também a gente pode falar má preparação, que é a mesma coisa, né? Eu confio em você com toda a sua habilidade, competência e maturidade para falar a respeito. Está sendo muito usado esse mal. Pois é, está tudo certo então. Acho sim. É o que eu queria só para confirmar, para você saber o que se faz. Sovaldo, só lembrando, é porque houve essa dúvida na época e foi checado e tem E eu essa falei que possibilidade, estava tudo você certo. preferiu assim, Pois diante da jurisprudência Mas de é que eu outros gosto de usos. esclarecer, porque sempre vai ter aquela pessoa assim, mas Valdo, não é má preparação. Aí eu falo assim, a vovozinha vai bem? Eu já falo tudo com antecedência, porque eu já sei como é que é, né? Tem uma coisa também que esse verbete, você me deu na época que você ainda dava Pois é, eu mesmo certos falei nomes sobre para as isso. pessoas. Pra Isso aí ela. foi em 2007, né? Então, E ele está bem feitinho, bem arrumado, as coisas todas aqui. Eu tenho os dados todos dele aqui. Tem 8 numerações aqui, sabe? Tem 11 siglas, está entendendo? Vale a pena pensar nisso. Agora, ele tem 2 palavras sesquipedais. Aí. Agora, as revisões são as de sempre que a gente tem. É processo de espaço, falta uma letra, uma coisinha, outra. E não tem nada assim de grande. Outra coisa também, tem um lugar que está faltando espaço entre os tópicos. Tudo isso a gente vê. Mas isso é processo de detalhes da nova IC. Problema para a nova IC. Fala. Vocês agora, vocês podem perguntar tudo e vão anotando, vocês vão ampliar muitos dados. Eu vou tirar uma dúvida então com relação a essa distância, que ontem também eu fiquei pensando no outro verbete. Uma outra coisa que eu acho que você devia de fazer logo é fazer uma biblioteca de tudo que já foi publicado sobre verbete. Sim. Tem muito material, não estou falando meu, não. É do povo. Só o que já foi feito lá das coisas lá de baixo, tem muita coisa por aí. Todos esses súmula, entende, formulários, artigo, tem muita coisa sobre verbete. Então, posso tirar uma dúvida? Por exemplo, eu penso que o senhor esteja falando desse espaço entre os parágrafos insegurança e terapeuticologia na argumentologia. Perfeito. Só que aí, olha só, quando o senhor começa terapeuticologia, sob a ótica da priorologia, os resultados de tal desconfiança, então está remetendo à ideia do parágrafo anterior. Tá, Nesse caso, pela coesão, não teria que ficar só junto? a gente faz isso quando o negócio vem arrumadinho, tudo certinho. O ideal é separar. Agora, outra coisa, a gente também deixa junto, principalmente, é no fim, e não no início. É no fim do parágrafo. Porque no fim é que vai dar alguma conclusão sobre aquilo que escreveu atrás.
Você está entendendo? Isso aqui é o ideal. Mas agora, esse assim de início, não. O ideal é separar. Para mostrar que na frente tem uma enumeração vertical. O parágrafo livre, solto, aberto, o espaço, é para mostrar a enumeração vertical. Entendeu? Mesmo que os dois... Mesmo que tenha. Porque se você for olhar, eu só te pergunto a coisa. O que é que dentro do verbete não tem ligação uma coisa com o outro? Tudo tem. Sim, mas... Aí é que é o X. Então, agora, no fim, é que é bom segurar. Então, você vai ver muitos dos meus verbetes que, no fim, às vezes tem um parágrafo depois da enumeração que está clareando aquilo que ficou para trás. Esse que é o sério. Tá, Olha, o critério é muito lógico. É que eu guardava, então, o critério do Homo sapiens, reurbanizado, pacífico, que só Não, dava espaço para Homo sapiens é outra coisa. Tá? Lá você não pode seguir agora. que o critério não é o mesmo. Agora, ó, vocês vão ver o critério mais atrapalhado, que não é, porque é super lógico, vai ser agora do dicionário. Porque esse é compactado. Ele não tem parágrafo, é um parágrafo só. Cada verbete, então liquida com o assunto. Agora, na introdução, não. A introdução segue esse processo nosso. A introdução do dicionário. Tá bom, entendi. Tem mais, a introdução do dicionário é 15, 20 páginas só. Isso não é nada. Entende? Agora, o que é bom é o seguinte, é vocês marcarem tudo. Uma outra coisa, quando você puder, que a gente publicar em qualquer coisa sobre o dicionário, vocês olhem bem como quais as técnicas que nós estamos usando no dicionário. Vocês vão ver muita coisa do processo da enciclopédia mais avançada ainda. Você está entendendo? Mais sério que aqui. Agora, pode estar certo, o povo vai gostar muito disso com o tempo. Porque esse negócio é uma cachaça. Né? A hora que a pessoa começa a saber, ela quer saber de tudo. Ela vai ciscando tudo. Isso é terrível. E outra coisa, expande o processo. Não só da abordagem, você está entendendo? Mas do aprofundamento da coisa. Então, analiticologia, exegeticologia, entende? Isso tudo muda. É hermeneuticologia, entende? E outra coisa, a síntese também, que acaba chegando na síntese. A síntese, quem gosta é a matemática ali. Ela gosta de fazer tudo conciso. Entende? Agora, o problema dela, uma hora eu vou falar com ela quando tiver bastante palavras, excessos pedais, para ela procurar e ver quantas tem. Né? Porque ela gosta de tudo pequeno. Para ele dar um negócio grande para criar um problema. Tenho assim, o meu desejo de consumo é conseguir chegar um dia de conseguir ser sintética. É esse que é o meu desejo. Que eu acho que é importante isso, você pegar aquilo que importa. Agora, a enciclopédia tem vários verbetes sintéticos, assim, de propósito, porque no início tinha que ser assim, que o povo não entendia aquilo. Agora, ó, essa síntese que você está procurando, pega no verbete grandão, que você vai ver que a síntese está lá dentro. Só que ela está perdida no meio dos outros. Você tem que localizar, tem que identificar. Uma vez eu chamou. Deixa eu explicar, porque ela não está entendendo. Por exemplo, eu coloco aqui uma seção dessa aqui. E, em vez de colocar, por exemplo, assim, um máximo de 7 itens, eu ponho um só. Mas aquele que é a síntese que ela quer. Agora, por exemplo, eu coloco, às vezes, um que tem até mais. Entendeu? Em vez de ter 7, tem 10, tem 12. No entanto, tem um que é a síntese daquilo tudo, está ali dentro. Ela que tem que achar. É que lá não, eu já dou mastigado, então fica mais fácil. Mas não é o ideal. O ideal para a enciclopédia é pôr tudo. Tá. Aquilo do code, abundant, non-nocet, quer dizer, aquilo que passa, mas desde que seja positivo, não faz mal. E desde que esteja contextualizado. Desde que vai enriquecer. E que esteja contextualizado. Você entendeu isso, Aldo? Entendeu? Aldo, aqui no ar de Djalma, tudo bem? Oi, João. Na quarta linha, de baixo para cima da fatologia, na página 50, no finalzinho ali, você fala a má administração da catálise consciencial. Sim. Aprofunda o que você queria falar com isso aí. Por favor. A catálise consciencial é a aceleração de algum processo da consciência, né, que em geral vai ter resultados positivos, né? Então, se você, durante a sua preparação da Proexis,
você tem a oportunidade de vivenciar uma catálise dessas e você não aproveitar os resultados, você não está gerenciando direito isso aí. Então, você está lá, tudo bem na sua cidade, aparece alguém e dando uma palestra de projeciologia e você acha muito legal a projeciologia, mas, né, tudo bem. E aí a pessoa vai embora e você fica ali. Você não aproveitou a catálise de pensamento que você pode ter tido naquele momento, de você pensar melhor, de você pensar mais aberto, mais amplo. Então, você não aproveitar isso é não saber administrar. Agora, o Loche está participando desse seu verbete, você viu, né? Você viu que você está aqui? Ali, ó. A penúltima linha da fatologia. O eu te disse vitimizador. Isso é típico dele. Dentro do estilo, né? Tá bom. Lochiano. Oi. Alba. Oi, Maria. Marilza aqui no B. A sua frase enfática, quando você fala a aceitação tácita do monopólio da mesologia, existe alguma conotação específica na questão da dependência financeira do grupo familiar, da família nuclear? Também tem esse viés, a aceitação tácita de qualquer característica da mesologia. Pode ser até religiosa, mas isso aí também tem a ver, porque você aceitando a condição, por exemplo, de pobreza do seu grupo e mantendo aquele mesmo pensamento, isso aí está sobrepondo a sua capacidade, que é de consciência poliédrica e capaz e rica, né? A consciência é uma coisa rica. Então vai contra a sua realidade. Aí você está demonstrando uma preparação. Tá. Agora eu pensei o seguinte, em aceitação, se não seria também subordinação. A pessoa se subordinar àquela condição mesológica. Sim, seria por aí sim. Mas você diz de mudar a palavra? Se for o caso, aí vocês ponderam. Né? Aí a gente vê porque aceitar dá a impressão que a pessoa tem opção, né? E a subordinação, de alguma forma, ela se sente oprimida aí, no caso, na situação. Mas a gente tem opção. Por isso que eu entendi qual. Entendeu? Entendi agora. A gente tem opção de não. Eu acho que sempre existe alguma opção. Eu também concordo com você. Mas seria uma questão de. Pode ser que aceitação mesmo. Agora me diz uma coisa, por favor. Em fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, a falha no equipamento cerebral. Você quer dizer o que aqui? As deficiências de degeneração do cérebro? Essa falha aqui, eu relacionei, eu não tinha pensado nisso aí que você falou, mas eu relacionei mais as emoções da gente interferindo na nossa racionalidade. Então, é como se fosse uma espécie de ruído que entra no seu sistema, e aí o seu equipamento cerebral ele fica debilitado. A emoção ela se avoluma sobre a sua capacidade de raciocínio e de discernir o que é melhor para você ou não. Sim. Tá bom. Obrigada, parabéns aí no verbete, né? Obrigada. Viu? Alba. Luiz aqui no B. Antes de fazer a pergunta, só um complemento disso que ela colocou ali da falha do equipamento. Pode ser, por exemplo, a dislexia também, né? Uma falha específica da organização da memória, da recuperação da memória. Né? Na fatologia mesmo, na segunda linha, no final ali, você podia explicar um pouquinho melhor o que você pensou ali na crença do não merecimento, limitando o nível de preparamento da consciência? Essa crença ela tem até relação com aquele negócio de contentar-se com pouco também, né? Mas ela é mais assim. Eu acho que eu não mereço. Então, para que eu vou me preparar
por exemplo, para que eu vou aprender a dirigir se eu nunca vou ter carro? Para que eu vou me arrumar se eu nunca vou ter dupla? Para quê? Entendeu? Então você não se prepara porque você acredita que você não vai ter os aportes, você não vai ter as companhias. Você acha que não vai ter. Então você não se prepara, porque não precisa, entendeu? Eu nunca vou concorrer a uma maratona porque eu vou correr todo dia ali. Por exemplo, a pessoa pensa, eu nunca vou conseguir fazer um verbete, então não vou nem tentar. Seria mais ou menos nessa linha. É isso aí. Você dá isso por ser excelentíssimo. Obrigado. Bom, então, na página 51, na antagonismologia, na penúltima linha, você coloca lá o antagonismo, ousadia, perfeccionismo. Localizou? Sim. Então, aí eu queria ver com você, não sei se você pensou, e também não sei se é o objetivo desse verbete, que a gente vê também um outro lado da pessoa que tem é como se fosse uma hiperpreparação, ela nunca está pronta, ela está sempre na fase de preparação, na fase preparatória, nunca entra na fase executiva, né? Isso também seria uma espécie de mal preparação, alguma coisa assim? Não sei. E ela está relacionada com esse perfeccionismo que você colocou aqui. Tanto esse perfeccionismo quanto a fobiologia mais abaixo, que é a decidofobia. É a pessoa que eu tenho, mas fica naquela, eu vou, eu não vou, eu vou, não vou. Sim. Então, seria uma eterna preparação, né? Uma eterna preparação. E também tem a espera inútil, que está lá no final, na remissiologia também, que é o verbete espera inútil. Perfeito. É isso aí mesmo. Ok. Alba. Oi. Melissa, aqui atrás de você. Primeiro, ali naquele que a gente falou, a crença do não merecimento limitando o nível, não seria a melhor preparação da consciência ao invés de preparamento da consciência? Eu coloquei preparamento porque ele é sinônimo, né? E para não ficar toda hora preparação. Entendi. Tá. E outra coisa, lá embaixo, na terceira linha de baixo para cima, o fato de potencialidade e de boa vontade não serem sinônimos de produtividade. O que você quis dizer nessa frase? Que a gente precisa de planejamento, tudo bem. Então vamos planejar, ver o que tem que fazer, mas só a intenção de planejar não é suficiente. A potencialidade é aquela criança prodígio, por exemplo, que vira o adulto medíocre. Então ela tem todo o potencial, tem várias oportunidades, mas se ela não usar aquilo de forma coerente, aí não vai dar em nada. Aquela coisa de boa vontade, né? O cemitério está cheio, essas coisas. Tá bom, obrigada. Entendeu? Sim. Alô, professor. Oi. Voltando ao tema inicial da palestra, que é a questão da formação da palavra, eu tenho a prova aqui, porque é bom sempre que exigem a prova da gente. O melhor livro que tem sobre a nova ortografia, que é do gaúcho Paulo Flávio Leduro, ele cita aqui, nos compostos aglutinados, né, que eles prevê a eliminação do hífen. A regra não é nova, nem os exemplos, com exceção de paraquedas, que se usava antes, o hífen antes do acordo. E aqui então ele cita vários exemplos. Mal falante, mal mandado, mal mequer, mal soante, eu pensava que não tinha substantivo, mas tem malversação, então é possível, e é muito usado, mal visto, e etc, etc. Agora, só para chatear, ela colocou má administração da catarse, aqui no verbete tem. E tem preparação e tem preparamento, só para dar um bolho. Ela está ótima. Oi. Também na fatologia, na penúltima linha, no finalzinho.
que você quer falar com a perda pela caducidade? A caducidade é quando já deixou de ter uma validade, né? Já ficou caduco. Então, quando você demora muito, e aí pode até linkar com aquilo que do perfeccionismo que foi mencionado antes. Quando você demora muito para decidir uma coisa, aquilo às vezes já passou o tempo. Então, você perdeu a oportunidade pela caducidade do objeto. Aí os motivos são diversos, né? Está relacionado com o plano Z, né? Que eu já perguntei. Está relacionado com o plano Z. Então, você tem experiência que algumas coisas passaram? Algumas coisas caducam. Ou você não vai... eu digo assim, porque a maioria das coisas tem um tempo, né? Então, se você não acompanha, por exemplo, o ritmo de um grupo fazendo determinada tarefa, a tarefa pode ser feita, né? E acabou. Igual gerenciamento de projetos. Projeto é uma atividade que tem começo, meio e fim. Acabou o projeto, acabou a atividade. Então, se você não participou daquele projeto ali, já foi. Entendeu? Tá, mas que não seja simplesmente uma desculpa para não fazer, né? Tentar até o último momento, porque você está linkando ao plano Z, né? Não, mas aí vem a flexibilidade. Como é que funciona? Eu não consegui entrar nesse projeto naquele projeto XPTO. Então, já que eu tenho esse trafora aqui e estou ativa, quero participar de alguma coisa, eu vou utilizar isso para um outro projeto, ou eu procuro um outro projeto, ou eu invento outro projeto, e aí eu utilizo naquele projeto novo. Não vai ser igual, óbvio, mas eu também não deixo de utilizar o meu trafora ali, eu também não deixo de compartilhar o que eu aprendi com as outras pessoas. Tá ok, muito obrigada. Obrigada. Oi, Alba. Oi. Aqui no B. Na página 51, o crescendo, você podia ampliar esse crescendo? Menosprezo, esquecimento, Meli? Tá. O crescendo, menosprezo, esquecimento, Melim, é o menosprezo dos aportes. Então, quando a pessoa menospreza aquilo que ela recebeu, ela não dá valor e ela não utiliza, não bota em prática, né? A tendência é ela esquecer daquilo com o tempo. Às vezes até por mecanismo de defesa. Então, eu não dei valor, mas já passou. E aí limpa da cabeça aquilo. Só que esse esquecimento tem um preço, que é a melancolia intrafísica. Então, quando você identifica aqui uma melancolia intrafísica, e aí você vai cavucar, né, para ver o que tem ali dentro, às vezes essa hipomnésia, ela está escondendo uma coisa que você não deu valor lá atrás. Aí você resgata aquilo e aí faz uma reciclagem daquilo. E aí aplica o máximo que você ainda conseguir, né, o percentual que você ainda conseguir aplicar. É por aí. Não sei se eu respondi a pergunta. Ok? Alba, Luiz de novo aqui no B. Na página 51, na efeitologia, o primeiro item que você põe ali é a desistência dos próprios objetivos diante dos obstáculos enquanto efeito da vontade débil. Em relação à vontade débil, você chegou a pensar em estratégias ou técnicas de fortalecimento dessa vontade? Olha, eu não cheguei a pensar em nenhuma estratégia não, mas eu trabalhei mais com a parte da organização mental. Porque quando você se organiza, as coisas você fica um pouco mais liberado de certas travas, né? Então você tem uma hora certinha para fazer tal coisa. Então essa vontade débil, ela até perde
perde um pouco de sentido, porque você está ali com o tempo disponível para fazer, então não tem como você se enganar tanto assim também. Mas eu não cheguei a ter nenhuma estratégia específica contra a vontade débil. Eu pensei mais em termos de auto-organização. Sobre o tema mal-preparação, gostaria que o senhor comentasse a mal-preparação de nossas crianças e jovens nas escolas, sobretudo o que diz respeito às noções de ética e nas disciplinas básicas, língua portuguesa e matemática. Que dizer, então, das aulas de religião? Olha, o problema todo aí da minha parte, que eu acho, é que a nossa educação está muito frágil, né? Precisa dar um jeito no Ministério da Educação. Eu já chamei que é o Ministério da Deseducação atualmente. Precisa ir com calma. Então, tem muita coisa para ser renovada. Agora, como é mal preparação, você pode dar a sua opinião, por favor. Perguntou, mas é você. Com relação à educação, né? Eu penso que poderia haver um incentivo maior até para o aproveitamento dos superdotados ou o aproveitamento das diferenças entre as consciências. Então, aproveitar aquela vontade daquele menino de ficar criando bichinhos, sabe? E não ficar só com preconceito. Criando lagartixas, sei lá. Aproveitar aquilo para o que a pessoa pode desenvolver a partir dali. Acho que é muita formatação que tem na escola. Estou no início da TENEPS, 1 mês. Sou acordada sempre 10 minutos antes da hora de praticar a TENEPS. 10 minutos. A minha dúvida é se devo levantar-me. É porque nesse espaço de tempo sonho bastante e é quando surgem ideias, pensamentos. Não sei até que ponto é amparadora preparar-me para a pré-TENEPS. Ou se são pensantes para equilibrar a minha vida. A pessoa aqui que está falando assim é de Portugal, por isso está a preparar-me, etc. Isso é de Portugal. Olha, a primeira coisa que tem aí é o seguinte, anota essas coisas todas e vê o que você faz. Isso aí é a fase da hipnagogia, que você está custando acordar. Isso é a hipnopompia, no caso, que é depois que a pessoa dormiu. Anota tudo isso e vê, entra em contato com o amparador e vê que inspiração que ele vai dar a você. Está começando, é assim mesmo no início. Apesar de constituir algum despreparo, assim do estrangeiro, no meu caso, quem está falando é a Malo Balona, parece ter sido previamente planejada para a captação da Verpom, a catarse cosmoética e a entrada na fase executiva da PROEX. A dúvida é sincera e não constitui nenhuma tentativa de ligocinho ou dourar a pílula. O raciocínio está correto ou equivocado? Poderia comentar o paradoxo? Não, essas coisas podem ocorrer sim, está tudo certo. E às vezes foi você mesma que decidiu fazer isso para chamar a atenção e dar uma crise de crescimento em você. Tudo é possível. Eu acho que isso tudo é real, é viável. Agora outro. Que impactos negativos serão causados por um projeto mal preparado, como esse da construção da hidrelétrica de Belo Monte? Qual a atitude correta para nós, cidadãos brasileiros, diante de um desastre ambiental dessa envergadura? Olha, aí quem entende do assunto deve pôr a boca no trombone e falar. Né? A situação é essa. Tudo tem sua razão de ser. Agora, é bom a gente ficar de olho e participar. Né? De que modo o professor classificaria em tematologia um possível verbete visando sobre militar, como homeostático ou nosográfico? Não. Primeira coisa, se ele está falando militar, ele é neutro. Que existe aquele bombeiro que é positivo. E existe aqueles black, né, de todo jeito, que são o quê? O que eles são? Mercenários. Então, entre bombeiro e mercenário, a situação é enorme. De modo que o negócio é neutro. Militar, falou militar, tudo é possível. Então tem que ir com calma. Outra coisa, as milícias hoje também não são chamadas de militares, são milícias militares. Elas também são perigosas. Como é que fica? Agora aqui, vendo os jornais que falam sobre o ato de vandalismo, saques e violência na Inglaterra, em relação aos quais alguns colocam o desemprego do jovem como uma das causas, considerando o desemprego crescente na Europa e outros países,
sendo que a saída apontada é o aumento da produção industrial e o estímulo ao consumo, como falado há pouco, que é o que a presidenta falou, né? Podemos concluir que essa estratégia de mega produção, seguida de mega consumo, com consequente mega poluição e degradação ambiental, acaba se tornando tiro no próprio pé, sem dúvida. Diante desses mega problemas associados ao aumento do consumo de drogas como forma de fuga para as consciências mais assediadas, como conseguir ajudar assim a não se autodestruir? Como enfrentar tais problemas? A gente tem que falar, né? É o que eu vivo falando aqui, não tem jeito. Agora, por exemplo, estão tomando essa iniciativa de tratar dos jovens que estão cheios de crack lá em São Paulo. Isso é uma boa. No Rio também, parece que o negócio mais é no Rio. Isso aí é uma boa. Agora, tem gente contra isso. Veja se é possível. Pois é. Agora, isso aí é uma boa, é uma hora de trabalhar com isso, não há dúvida nenhuma. Agora, a situação toda, eu acho que precisa de falar mais ainda sobre poluição. O povo ainda não está bem correto, ainda não. Estão caminhando para isso, mas ainda tem muita coisa também sobre o processo de poluição. Agora, é uma vergonha, por exemplo, como é que o governo de São Paulo deixa constituir uma cracolândia bem no coração da cidade, dia e noite, aqueles lixos humanos lá, criando um lixão humano dentro do coração da cidade. Aquilo eu acho imperdoável. Agora, o processo é do governo. Eles estão errados. Tinha que tomar atitude. Se estão começando a tomar essas providências, as primeiras, mais ou menos boas que aparecem. Agora aqui, estou gestante e no 3º mês de gestação. O que posso fazer para ajudar essa gestação a chegar até o fim sem problemas e ajudar essa consciência a nascer com perfeição e saúde em seus veículos? Você tem 41 anos. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: ter muito cuidado com tudo que você vai fazer. Não abuse de nada, nem de escada, nada de estar correndo, carregar peso, nada disso. Não interessa o que falarem para você. Outra coisa, examina bem o seu excesso de peso, para não ter excesso de peso demais, ficar tudo nos conformes. Outra coisa, não tome café, não tome nenhum refrigerante, fumar nem chegar perto. Se alguém fumar perto, ou você manda a pessoa embora ou cai fora, ou você manda você embora. Quer dizer, dá um jeito. Outra coisa, nada de álcool e observa bem tudo quanto é processo. Por exemplo, cuidado com o sorvete, que esfria a boca, pode dar até dor de cabeça. Você sabe, quando o negócio é muito frio, dá dor de cabeça por causa do cérebro. É o negócio do esfenóide. Isso tudo na gestação é muito importante. Faça exercício, ande no plano, não corra e tome conta da sua comida. Olha bem a dieta. Outra coisa muito séria, olha bem como é que você dorme, a sua carga horária de sono. O mais é estado vibracional. Quanto mais estado vibracional você fizer, melhor para todo mundo, para você, para ele e para o ambiente. Se você tiver dificuldade com o estado vibracional, é a hora de pedir para o maridinho, para ele dar o socorro. Um tenepsista com autocondições pode servir de isca consciencial? Yes, indeed, of course, d'accord. Mais alguma coisa? Uma amiga que é ilustradora descobriu ser portadora de tremor essencial. Gostaria de saber sobre esse mal, sob a ótica conscienciológica. Tremor essencial. Você quer falar sobre isso? Vocês é que vivem tremendo por aí, porque eu não tremo há muito tempo. O que é o tremor essencial? O que eles estão chamando disso atualmente? O processo de tremor essencial é uma síndrome neurológica, né? É aquele tremor das pernas? Não é das pernas inquietas. É tremor essencial, geralmente de extremidade de mãos. É aquele que eu vi falando aqui. Pouquinho, mas não pela ansiedade, né? É um tremor neurológico. Né? Neurológico natural. Então, é o início do princípio do Parkinson. É isso? Mas seria uma exclusão, que eu sei de tremor essencial é Parkinson. Mas seria um diagnóstico de exclusão também, né? Relacionado ao Parkinson. Agora, é um quadro neurológico. Isso é um eufemismo para ajudar o parkinsoniano, não é isso? O negócio é esse.
Então, o caso todo é o seguinte, isso aí é um processo patognomônico do cérebro, é um parte neurológico do processo cérebro, é isso? Falta alguns ingredientes aí no caso. Pode ter liberação de alguns neurotransmissores. Isso, neurotransmissor bravo. O caso todo é esse. Em fatologia, poderia nos explicar melhor, é você. O eu te disse vitimizador, penúltima linha, e o plano Z, última linha, se todos nós passamos por um esquecimento pós-ressomática compulsório, no nosso nível evolutivo atual, como evitar prevenir a amnésia quanto para a preparação experimentada no curso intermissivo pré-ressomático, segunda e terceira linha da parapatologia? Quais são os fatores otimizadores para que esse fato não ocorra? Entrou aí até o norte dessa vez. O eu te disse a Adriana até estava falando aqui se é vitimizante. Ele também é vitimizante que ela está falando, por causa que a pessoa fala para o outro, né? Mas é exatamente aquele momento em que a pessoa reconheceu que houve uma preparação e ela se vitimiza com aquilo, ela fica, é mesmo, bem que eu sabia, né? Eu sabia, então, mal sapão. Então, fica se vitimizando com aquilo em vez de, toma preparado, o que eu vou fazer agora? Né? Então, uma coisa muito legal foi o verbete de ontem do professor Pedro Fernandes, proexometria pré-executiva. Então, os 35, você vai... Tem várias fases, né? 15, 25 e 35 você pode fazer essa metria. E aí você vê o quanto que você está preparado ou não. Aí você, a partir dali, você faz um replanejamento se estiver mal preparado. Então não fica nessa, né, do eu te disse. Agora ele falou, não sei, sobre a perda de memória também, como é que é? O plano Z, que a gente comentou que é aquele plano que, apesar de ser um plano que está lá para o final, que não é a melhor opção, ainda é um plano, ainda pode ser cumprido. Você ainda tem um tempo para fazer alguma coisa, então faça. É melhor do que você não fazer nada, melhor do que você não ter plano nenhum. E isso aí a gente comentou também. E desculpa a segunda parte da pergunta que... Você quer que eu leia de novo? Eu quero. Se todos nós passamos por esquecimento pós-ressomático compulsório, no nosso nível evolutivo atual, como evitar prevenir a amnésia quanto à para-preparação experimentada no curso intermissivo pré-ressomático? Quais os fatores otimizadores para que esse fato não ocorra? Isso aí eu ainda tô vendo como é que funciona, mas uma coisa que eu estou procurando fazer é escrever hoje. Porque quando você escreve, você fixa. Então você escreve, tenta publicar alguma coisa para fixar mais. Outras pessoas leem aquilo e elas relacionam você àquele fato e vão ver se isso aí funciona, entende? Agora, além disso, com relação à memória e recuperação de Crohn, eu acho que o professor Waldo podia falar, né? Porque 9 anos de idade já teve muita coisa, né? Então... O negócio é persistir e ir para frente, fazer as coisas, sabe como é que é? E outra coisa, quem tem boa memória na vigília física ordinária consegue reter as experiências extracorpóreas. Isso é uma regra também, muito séria. Agora aqui, o Luiz Inácio Lopes, lá da Argentina, está falando o seguinte: sugiro autor agregar na estrangeirismologia a expressão em espanhol, el desoriental. Mas olha, isso não precisa, porque no Brasil é desor. Isso aqui não precisa. Isso é gíria do Brasil. A segunda estrangeirismologia, que é o caught napping, é a pessoa que foi pega de surpresa, e o napping é aquela coisa da dormidinha, como é que é? A pessoa dá uma sonequinha, né? Então o caught napping também pode ser desorientado, né? Acordou, Desorientado. Isso é hipnopompia que eu estava falando lá da tal senhora que perguntou. É a mesma coisa, hipnopompia. Entende? Oi.
Aqui na primeira página, na terceira linha de baixo para cima da patologia, não sei se você já comentou, que eu estava lendo, o fato de potencialidade e boa vontade não serem sinônimos de produtividade. Você pode falar isso no contexto da preparação e, se possível, da INVEX também? Sim. A potencialidade é toda a possibilidade que a consciência tem de vir a ser algo. Aí é neutro, né? Mas como a gente está falando de programação existencial, aí a gente coloca a cosmoética e a assistência aí. Então toda aquela tendência que você tem de ser assistencial e de conseguir ajudar e se engajar numa tarefa, ela ainda é potencial se você não vai colocando as coisas em prática. Uma coisa que eu lembrei que quando eu era criança, eu me ligava muito no negócio da nota, né? Você tirou quanto nas provas lá? Eu tirei 5, eu tirei 7, tirei 10. Se eu não tirasse acima de 7, para mim era 0. Então, essa rigidez pode fazer a pessoa que tem o potencial a não desenvolver, porque ela assim, tirei 0 em um monte de prova. 6,5, não 7. valoriza aquilo que tem. Ela não atualiza. E ela não... Agora, no nosso contexto, você acha que tem algum fator etiológico predominante? Por exemplo, você colocou na culturologia a cultura do improviso. Será que o improviso pode ser um desses fatores ou você vê algum outro? Os fatores são diversos, né? Acho que para cada pessoa pode ter até um fator diferente. Mas essa cultura do improviso é boa, sim. Até aquela coisa do artista, né? Chega lá, eu dou show, mas eu não vou estudar antes. Chegou lá, então imagina, uma pessoa vem para o intrafísico, chega lá, eu faço meu ProEx. Como é que é isso? Obrigada. Oi. Aqui na interdisciplinologia, na segunda linha, você menciona no final da segunda linha o para-direito. Você pode expandir a relação que você fez do tema mal-preparação com para-direito, por favor? Sim, eu coloquei para-direito porque nós temos cláusulas, né, da nossa programação existencial. Tem até cláusulas mais sérias, que são a cláusula pétrea, aquela que você não pode deixar de tocar e de resolver durante a sua existência intrafísica. E nós temos direitos e deveres conosco, em termos de ego-karma, com outras pessoas com as quais nós convivemos. Está lá naquela família, por que você está naquela família? O que você pode ajudar a desencalacrar ali? Então, os direitos, eles têm que ser lembrados também na hora de você se preparar. É mais por aí que eu coloquei. Você pensou também na questão, você menciona várias vezes no seu verbete a questão de responsabilidade, né? Inclusive você coloca na exemplologia, a condição da malpreparação grave seria a pessoa querer ou pretender delegar a responsabilidade a outrem, né? Você também vê uma relação da responsabilidade com a condição do para-direito aí, né? Também. A gente pode fazer essa correlação. Sim. Alba, Morena aqui no ar. Eu gostaria que você comentasse para a gente a frase enfática. A aceitação tácita do monopólio da mesologia sobre as priorizações evolutivas da consciência ao longo da fase preparatória da ProExis expõe mal preparação por parte do intermissivista. Essa frase teve até... Eu me inspirei numa frase do professor Otávio Augusto, quando ele falou assim para mim, numa dessas conversas assim da gente conscienciometria e tal, e ele falou assim: você está deixando os elementos rústicos da sua vida dominarem a sua elaboração, os elementos mais sofisticados que estão dentro da sua cabeça, que são os seus atributos mentais somáticos. E realmente eu estava deixando a condição intrafísica de questão financeira se sobreporem, todas essas condições se sobreporem sobre a minha capacidade.
É aquela coisa da potencialidade, né? Você tem potencial, mas se você deixar a mesologia tomar conta, ninguém vai querer que você evolua. Assim, de graça, né? Tá certo. Obrigada. Eu lembrei de uma coisa aqui que o Luiz me perguntou. Você me perguntou da desistência dos próprios objetivos diante dos obstáculos enquanto efeito da vontade débil. Aí você perguntou sobre o que eu tinha feito para, né, combater a vontade débil. Tem a questão da organização, mas eu lembrei por que eu não fui na vontade débil. Porque eu fui na causa. A causa da minha vontade débil nesse período aqui era a falta de metas. Se você não tem meta, você não tem muita vontade de fazer as coisas. Então, os próprios objetivos, mas eu não tinha objetivos. Então, que objetivo que eu vou lutar? Então, né, vamos deixar o barco correr até eu arranjar um objetivo. Não, então eu procuro o objetivo primeiro, qual é a minha meta, aí com aquela meta, aí sim, aí não tem vontade débil. E essa meta ter um significado, né? Aquilo fazer sentido para a pessoa. Fazer sentido para a pessoa, né? A meta ter um significado para ela. Né? Também quando você foi falando, eu fui pensando, também não é aquela meta que a pessoa tem para, né, por um loco externo, para agradar o grupo. A meta dos outros, né? Da mesologia, enfim. Não é a meta dos outros, é a minha meta. Então, qual o idioma que você quer aprender? Aprende chinês porque está todo mundo indo para a China fazendo negócio com a China. Não, mas eu não quero aprender chinês agora. Então, você não vai aprender porque não é a sua meta. É a meta do outro. Aí não faz sentido, aí a vontade de pegar o livro para aprender chinês vai lá embaixo, né? Alba, nessa questão de não ter objetivo, você identificou algum aspecto grupo kármico que você traz já, né, não sei... É uma característica que interfere, né, em toda a programação, né, a questão da malpreparação. Você identificou assim a fonte, a origem, como que chegou esse traço e interferindo toda a tua manifestação? Como que é isso? Isso aí tem um pouco a relação com a hipomnésia, né, de você chegar aqui no intrafísico, ver uma realidade, não gostar da realidade. E esse não gostar ser muito forte para você até ter repercussões na sua memória. Então, você esquece certas coisas que você se comprometeu. Então, a responsabilidade do para-direito, ela já perde força também. Síndrome de estrangeiro, né? Síndromes de infantilismo também. São várias condições, né? Depende da pessoa. Aí eu acho que é por aí. Mas eu respondi essa pergunta? Sim. E bem bacana, assim, lendo o verbete, eu fui lembrando, assim, de vários momentos que a gente conversou na época do voluntariado, na Consus, né? Então, bem bacana ler agora tudo, né, a mudança, assim. E eu queria que você trabalhasse um pouco essa ideia aqui na patologia. Sexta linha, que é o ato de contentar-se com pouco. Com a nona linha, é a eterna fase das vacas magras. Como é que tá, né? Como é que você pensou e trabalhou esse aspecto aqui da patologia? Mais cedo, até para quem não estava, o contentar-se com pouco, a gente citou a formação acadêmica, né, de você só ter uma faculdade, ou de você até menos que isso, você só ter um ensino médio. Ou, na verdade, eu até vejo pessoas hoje que têm ensino médio, mas que elas conseguiram ter um empreendedorismo muito, muito grande, e aí isso compensou. Então, ela não se contentou com pouco, né? Tanto a pessoa que fez o doutorado, ela não se contentou em ter só uma faculdade, quanto a pessoa que usou um outro viés, que é o empreendedorismo, que ela não ficou só no subemprego, que seria o que uma pessoa de segundo grau teria hoje em dia, né? Então, esse contentar-se com pouco prende você nessa fase das vacas magras. Porque se você tem pouquinha coisa, você está sempre, né, pedindo alguma coisa, está sempre faltando. As vacas magras, né, tu não sabe, aquele negócio de pouco dinheiro, né, a fase que a pessoa passa de pouco dinheiro. Só que aqui existe uma eterna fase de vacas magras.
A pessoa nunca sai daquilo. É uma satisfação do miserê, né? Se relacionar com pouco. Se identificou esses traços relacionados, trouxe a questão do grupo Karma, que são similares, assim, do grupo também, esses traços de se contentar-se com pouco, a questão das vacas magras. Como é que é essa relação? Tem vários perfis na minha família, não tem gente só assim não, tem vários perfis. Só que eu peguei esse aí porque eu peguei muita influência de uma pessoa que tem esse perfil. Então, por isso que eu coloquei aqui. E aí você fazendo... Tem vários livros que dão dicas, né, para você ir vendo o seu histórico, vendo qual é a influência do pensamento, da mesologia, e aí você vai desconstruindo aquelas crenças. Isso aqui não sou eu necessariamente que penso assim, isso aqui é fulano. É que eu penso que tem a predisposição, né, para alguma questão, mas se tem no grupo Karma, a mesologia vai influenciando, né, nesse aspecto. Tem a predisposição, mais o grupo com aquele padrão. A questão é desconstruir, né, quebrar esse padrão aí. Obrigada. Paula, Djalma de novo aqui. Podia comentar na página 51, na efeitologia, o último efeito? O efeito da leitura de conteúdos rasos da internet afetando o aprendizado e a concentração mental. Esse assunto é um assunto recente, por causa da internet, que é recente, e tem até eu não sei se foi na Galileu que saiu, que você está ficando burro, né? A internet está deixando você burro. Por quê? Nós temos acesso a muita informação e, em geral, o conteúdo da internet, eles são em caixinhas, né? uns slots, assim, e você pega, assim, aquele slot e lê um pouquinho. Então, se você entrar, por exemplo, no site do Yahoo, para chegar o seu e-mail lá, você vai ver 4, 5 matérias pequenininhas. Aí você fica sabendo de tudo, né? De tudo, pouquíssimo. Mas aí, isso você não aprofunda, você não lê mais, até porque ler na tela de computador, às vezes é meio desconfortável. Então, esse não aprofundamento, ou seja, o conteúdo raso da internet, afeta o aprendizado da gente. O Twitter também, né? O que o Einstein falaria em 144 caracteres? Não, nada, né? Então, a gente tem que lembrar que dá para aprofundar, mas tentar procurar coisa fora da internet, não ficar só pesquisando no Google, né? Não transformar no verbo da sua pesquisa. Tem eu até vi hoje uma matéria que eu acho que prejudica também, que não é só do aprendizado raso, mas do aprendizado bem infantil também, que os consumidores que não querem crescer, é o nome da matériazinha. É matériazinha, viu? É um negócio bem simples, né? Então, eles estão falando dos bichinhos que aparecem nas matérias, e as pessoas gostam daquilo e elas compram, estão se identificando em comprar os objetos por esse tipo de padrão infantil. Aí, a última do momento agora são os pôneis malditos, né? Parece que está tendo uma infantilização. Quer dizer, você dando uma coisa muito na boca e a pessoa deixa de começar a ter o tino de buscar, né? Ter essa questão de sair atrás, né? E também pegou a primeira coisa e já se satisfaz. Já e pode não ser real, né? Porque a internet está cheia de coisas que são também inverossímil. Se você não cruzar, não buscar mais, você pode estar se desinformando, né? Acho que é muito importante esse processo. Alô? Eu gostaria de colocar um ponto de vista em cima dessa questão, que agora é a internet, mas esse processo de consumismo barato do conhecimento, parece-me que nasce na própria, como o professor Valdo levantou aí, né? A deseducação. Por quê? Porque já lá, na minha época, década de 30, 40, não, um pouquinho além, 40, 50, existiam os resumos dos livros,
onde a escola indicava a leitura e havia aquele livro que era um resumo e a maioria dos alunos compilavam a partir do resumo, não é? Então, o que é que acontece em termos do processo educativo, da educação, do sistema educacional? Então, não é dado valor ao conhecimento, ao currículo pessoal de cada indivíduo, de cada consciência. A escola propicia isso. A escola valoriza isso. Por quê? Porque é todo um processo, né? O professor mal pago, quem é professor, a maioria que sabe ou já fez uma análise, sabe que é isso aí. O professor trabalha 3 ou mais períodos e ele também não tem a motivação de estar exigindo, de estar quebrando aquele processo que é imposto pela lei tal, né? E que o aluno não pode ser reprovado. Então, fica aí só esse ponto de vista. Muito obrigada. Obrigada, Lucima. Eu até gostaria de falar uma coisa sobre isso, é que eu também lembro de ver alguns resumos de livro na época que eu estudava ensino médio, só que porque com esse negócio da internet ficou tão absurdo que por isso que eu resolvi colocar aqui, mas vem de longa data mesmo isso aí, né? Quem é que está com o microfone aí? Vamos ver. Eu queria aproveitar esse tempinho só para avisar que saiu hoje uma matéria, né? Já saiu no Paraná TV sobre a holoteca. Ficou muito boa, foram 3 minutos de programa. Então, quem quiser assistir, vai estar hoje à tarde no site da RPC Paraná TV. E tem o vídeo lá, é só fazer download, tá? Quem tiver interesse. Obrigada. Eu quero dizer, então, aproveitando aqui a chance, que eu sou da década de 30. E outra coisa, o meu primeiro livro eu escrevi na década de 30. Foi um livro feito para a biblioteca do grupo escolar. Todo mundo tinha que fazer um livrinho. Eu fiz um livro com desenhos, e sobre o livro chamava-se Curiosidades. Agora, de onde é que eu copiei? Porque ela às vezes falava que podia copiar as coisas para fazer, mas me deu muito trabalho. Eu copiei dos gibis todos que eu via, que tinha lá um negócio daquele, acredite se quiser, e copiei do Tico-Tico e revista desse tipo. Agora, fiz os desenhos todos, o livrinho tinha mais ou menos 100 páginas. Agora, eu fui, faz alguns anos, lá no grupo para ver se tinha meu livro na biblioteca, não tinha mais. Alguém já tinha pego lá. Agora, esse livro, no grupo escolar, se exigia que cada um fizesse um livro. Está entendendo? E eu fiz o livro de curiosidade. Meu livro, eu tirei nota 10 lá na ocasião. Entende? É que eu já tinha estudado muito quando eu entrei no curso primário, então aquilo me ajudou. Mas havia o processo da cópia, para ver a curiosidade. Agora, lá eu procurava muita curiosidade para falar sobre bicho, de tudo quanto é jeito, sabe? E procurava desenhar o bicho. Agora, fiz direitinho, fechei, com grude, porque não havia cola, né? Era grude, fiz direitinho para fazer a lombada dele, dobrado. Agora, o livro era tipo álbum, assim, ó, desse tamanho, tudo arrumado. Foi o primeiro livro que eu fiz na minha vida. Então, né, professor? É a vida. Isso se deve, penso, né, porque eu também sou da década de 30, né? Mas quando eu me referi não, porque eu só fui entender, aprender, ler, saber ler e escrever um pouquinho depois. Mas se deve ao professorado, penso, não se faz
não se fazem mais professores como antigamente, né? Então, são raros os professores que têm, que dedicam a sua motivação, o seu tempo, para poder desenvolver essa criatividade que você teve, que de repente... Agora, na minha equipe lá, a turma lá do curso primário, tinha muita gente que fez isso, não foi só eu não. A professora exigia isso. Nessa ocasião, a dona Odete Brum, que era uma loura, muito forte, séria e muito expedita, com muita energia. E eu estudei com ela durante 3 anos, o segundo, o terceiro e o 4º ano do curso primário. Então, e um outro fator também do processo lá de outrora é que muitas vezes o mesmo professor acompanhava a classe. Quer dizer, ele tinha um tempo melhor para poder conhecer a classe. Vocês sabem que essa professora nunca me esqueceu. Exatamente. Muitos anos depois ela apareceu em Ipanema e nos visitou lá no Instituto. Foi lá me ver, falando as coisas, já com a idade e tudo. Precisa desconstruir para construir, reconstruir a educação, né? Agora, isso tudo me ajudou demais. Porque para fazer o processo de curiosidade, eu tive que fazer uma pesquisa muito grande. Era isso que ela fazia a questão. Que os meninos estudassem, para fazer pesquisa, para estudar. A investigação, tem que procurar. Ela vivia falando, tem que procurar. Se já procurou, vai procurar. Que é o processo da busca, né? Da ideia. Agora, outra coisa. Eu fiz isso tudo na base do nanquim, que era muito usado demais, o nanquim, com aquelas canetas e penas especiais, tudo. Eu já sabia mexer com isso tudo em casa. Agora, o processo mais duro era o grude. Fazer o grude sem pelota. Não era fácil. Para colar as coisas, sabe como é que é? Para fazer a lombada do livro. Dá muito trabalho isso aí. Eu mesmo sabia fazer o grude, minha mãe me ensinou tudo. Tinha que fazer o negócio inteiro. Né? Agora, isso tudo me deu muita ideia, do ponto de vista intelectual da época. Né? A minha mãe me incentivava muito por ser professora, isso ajudou muito. Agora, até que eu procurei o livro lá para ver se não tinha. A biblioteca continuava, bem maior do que era. A biblioteca lá da nossa época, da década de 30, é muito pequena. Agora, o grupo escolar é grandão, é o maior da área lá, ainda existe até hoje, do jeito que era. Está até aumentado, eles fizeram alguma coisa no pátio lá, a maior, quando eu fui lá. Você chegou aí lá comigo na ocasião, não foi? E teve uma senhora que me abordou no jardim, na frente do grupo, falando sobre a minha mãe, que nunca esqueceu, que a minha mãe tinha licionado para ela também, na ocasião. Uma senhora da minha idade, lá da praça. De modo que o processo da gente estudar a parte intelectual, que eu acho mais ou menos entre os 2 e os 5 anos, é importantíssimo. São os inputs, é o negócio que fica, você caminha. Eu aprendi, por exemplo, a ler e escrever. O processo da leitura todo foi incentivado por esse povo. Isso me ajudou demais. E não é fácil. Quando eu falei para as pessoas que eu tinha consultado 46, quase 47 mil livros para escolher os livros do Projeciologia, o povo falou, isso é um absurdo. Se uma pessoa for ler isso, ela não consegue ler durante a vida inteira. Eu falei assim, mas não é, você nunca lê tudo. Você faz consulta aos livros. Então, a leitura mais séria é a leitura inteligente. Tem aquele livro que você lê 9 vezes, e tem o outro que você só passou por cima, nem olhou. Depende da qualidade do texto, né? O que é que interessa. Agora, gente, qual que é a mal preparação de vocês? Vocês podem falar, não fica assim acanhado, não. Abra o jogo, que a professora está aí. Letra B, por favor. Alô. Eu gostaria que você comentasse sobre uma coisa que eu não consegui identificar aqui, mas eu acho que a gente falou aqui sobre a internet, que é a mal preparação da abundância. Eu vou me explicar. Por exemplo, o filho que tem tudo de mão beijada, tudo na mão,
Ele pede, a mãe dá, ele pede, o pai dá. E aí, quando ele parte para a vida, para a execução das coisas dele, não é isso que ele encontra. Ele encontra uma dificuldade muito grande e aquilo que parecia um aporte, na verdade, acaba se configurando num mau preparo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. Se você considerou isso também. E eu gostaria de linkar isso aí com efeitologia. Na terceira linha, tem o efeito deletério da mal preparação dos pais ou responsáveis sobre a preparação da criança para a vida adulta. Que é o pai não sabendo como lidar com os filhos, e aí junta a imaturidade do filho com a imaturidade do pai e acaba caindo na mal preparação. Isso aí, ninguém vem com manual de instrução, Então, também, às vezes, não dá para você também querer uma perfeição na educação. Só que, o que eu aprendi com isso? Como é que eu posso ajudar aos meus pais, de alguma forma, a terem cada vez mais lucidez? Porque, tudo bem, eu posso não vir filha deles de novo, mas eu penso que a gratidão de ter vindo através deles, deles terem dado, pelo menos, aquele negócio da mãe, de te permitir passar através dela para essa dimensão, e deles te permitirem viver aqui. O que você faz com essa gratidão? Que é um aporte a vida, é o mega aporte da Soproexis, Então, tudo bem, aconteceu, Os dois foram imaturos, o filho imaturo também não conseguiu superar a tempo. Quando você se deu conta, quando você, intermissivista, se deu conta que você teve essa realidade, o que você vai fazer com isso? Para a sua vida, Então, você vai escrever um livro sobre educação, não sei, alguma coisa. Isso no caso do filho, No caso do filho, Eu falo no caso do filho porque eu estou considerando o intermissivista, ele ficando lúcido em algum momento disso aí. Sim. Mas o pai e a mãe também podem ter sido intermissivistas e também em algum momento se darem conta, Aí, com relação ao pai e à mãe, seria mais um processo de reciclagem. E aí, como eu não tenho filhos, eu não tenho como dizer assim, faça isso, faça aquilo, Mas o tomar a lucidez, o ver o que vai fazer com aquela informação, com aquela experiência que você passou, isso aí é que eu acho mais importante. Obrigado, parabéns. Obrigado. Oi. Alba. Oi. Aqui. Oi. Parabéns. Muito bom vê-la aí de novo. Eu gostaria que, por favor, na página 52, ali na tua listagem, eu gostaria que você associasse o item 2 e o item 3. Mais especificamente o 3 primeiro e depois o 2, se fosse possível. Tá. No item 3, os manuais. Eu falo dos manuais, A partir do autoconhecimento, as técnicas encontradas nas obras úteis servem de metodologia, indicando caminhos evolutivos otimizados rumo à maturidade e ao acerto da trajetória da vida. E o 2, Isso. O inversograma, que são os fatos vividos, são friamente avaliados para obtenção da visão geral quanto ao grupo familiar consanguíneo, mesologia, tudo que você tem e todos os parapsiquismo, enfim. Isso aí eu relacionei porque a gente tem muita coisa pronta, a gente está numa fase muito boa, muito rica aqui, que você tem várias coisas prontas. Você tem manual da Proex, você tem manual da TENEPS, você tem manual da Dupla Evolutiva, tem outros livros que servem como manuais por causa da experiência das pessoas. Síndrome de estrangeiro é um manual para você lidar com as imaturidades. Tem tanta coisa, tanto manual, que você ficar mal preparado já não
Já não dá mais, porque você tem o acesso. E se você não conhecer a Conscienciologia, tem um monte de outros livros por aí por fora, vários autores que escrevem sobre autoadministração, administração do tempo, sabe? É muita informação. Então, é muito mais fácil a vida hoje do que quando era, né, em 1800, 1600. Uma pessoa sabia um monte de coisa, mas esse monte não era metade do que uma criança de 6 anos hoje sabe. Uhum. Então, eu vejo que para você aproveitar esses manuais, para a gente aproveitar esses manuais e começar cedo, já que está tudo pronto, né? Aproveitar e começar cedo aí, e fazer o invertograma. E a questão do inventariograma, eu achei interessante a primeira frase aqui que você falou: os fatos vividos são friamente avaliados para a obtenção da visão geral quanto ao grupo familiar consanguíneo. Esse era a questão que você estava respondendo antes ali para o Vitor, a questão de você utilizar isso para fazer um cotejo, associar, compreender a sua realidade, para poder, então, assistir o grupo familiar, nesse sentido. A professora Adriana, ela acabou saindo aqui, Adriana Lopes, mas ela escreveu um verbete anti-vitimologia, né? E esse verbete, você pode fazer o inventário, você pode linkar, né, o inventariograma, você faz o inventariograma. Ou você faz friamente, né, tirando ali as experiências com lógica. Muita coisa a gente não vai entender na hora que fez o inventário. Isso aí, às vezes, vão caindo as fichas. Aí, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos... olha, então, aconteceu aquilo lá, né, eu tinha 5, por causa disso. Então, mas você já tem o dado, né? Ou você pode fazer esse inventário assim... Ou você pode fazer o inventário se vitimizando. Você tem escolha. E aí o verbete dela vai bem na solucionástica, assim, na terapêutica dessa segunda opção aí. Obrigada. Alba. Oi, aqui no A, Cecília. Aqui no A. Oi, aqui pode no falar. Enfim. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais, eu não sei se eu perdi essa parte da fatologia, a crença do não merecimento limitando o nível de preparamento da Consim. Uhum. E também teve um termo, quando eu estava lendo a fatologia, que ficou muito na minha mente, que é a questão da limitação de escolhas. Que para mim ficou muito claro que seria assim, como uma consequência da mal preparação, porque a pessoa que ela está mal preparada, ela tem as suas escolhas de vida limitadas. Aquela mal preparação, inclusive escolhas profissionais, a pessoa não pode escolher, né? Então acho que isso é muito sério do ponto de vista de Proexis. A crença do não merecimento, ela limita a sua preparação no sentido de você nunca vai se preparar para alguma coisa que você acha que não vai passar. Se você acha que não vai passar por uma maratona, você não vai se preparar para a maratona. Você não vai correr vários quilômetros por dia, porque você não vai precisar passar por aquilo. Mais cedo nós botamos os exemplos de a pessoa, ela tem a crença de que nunca vai ter dinheiro suficiente para comprar um carro. Então ela não vai entrar na autoescola, porque ela não precisa aprender a dirigir, porque ela não vai ter carro. Então para que ela vai aprender a dirigir, né? E essas são crenças que elas vêm de você, de paragenética, ou são crenças que vêm de fora, da mesologia também. Você não vê no seu meio o fulano tendo uma faculdade. Então, se ele não tem a faculdade, você também não vai fazer pré-vestibular, porque ninguém ali em volta de você tem faculdade, né? Então, você também não vai ter. Esse é o sentido dessa crença, né? E essa limitação de escolhas, eu também achei bem séria, porque você é capaz de, você como consciência poliédrica, você é capaz de ter um número infinito de escolhas. Então não tem por que ter decidofobia, não tem por que não arriscar. Aí entra de novo
o binômio ousadia-perfeccionismo. Tem gente que a gente olha assim, poxa, essa pessoa, eu nunca imaginei que ela fosse escolher fazer isso. Por quê? Porque você achou que ela só tivesse talhada para aquela outra área, para aquele conhecimento, para aquele trabalho ali. Mas ela foi além. Então tem até uma frase que assim, sem saber que era impossível, ele foi e fez. Né? Se você achar que é impossível, você já tem um travão aí para você fazer. Eu respondi essa pergunta? Sim, muito obrigada. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigada. É relativamente fácil a pessoa multidotada sair do megafoco e dispersar-se. Considerando a sua multidotação, poderia, por favor, citar ou mesmo descrever alguma técnica praticada por você para evitar ou sair da dispersão? Olha, eu comecei a estudar isso tudo com a minha mãe. Minha mãe era uma professora que ela tinha muita atenção o tempo todo para o trabalho dela como professora. Lecionar para ela era uma verdadeira missão. E ela era muito organizada. Pela letra dela você já via organização. Ela escrevia, qualquer um entendia a letra. Uma perfeição o processo dela. Agora, com isso, então, aos 4 anos, ela começou a me fornecer os dados para fazer as coisas. E eu comecei a ficar dentro daquele vácuo, daquela linha de organização da minha mãe. A primeira coisa era fazer apontamentos, que são os registros, as anotações. Escrever o processo. Agora, eu, até hoje, sou acostumado com isso. Já naquela ocasião, começava a andar com papel, com as minhas coisas. Aqui está escrito tudo que é aqui. Mais importante, eu vou riscando aquilo que me interessa. Tinham 5 coisas, só tem 2 hoje. Aqui tem umas coisas mais simples do mundo. Tem um negócio que eu quero ver sobre fresa. Fresa. Aquele negócio da máquina, aquele negócio fresa. Que tem veículo, esse negócio. Tem uma coisa que eu preciso de ver. Então, você veja, são detalhes, eu aprendi isso, fazem, portanto, 75 anos. Nunca pude esquecer. Criei o hábito para isso. Então, a primeira coisa séria é escrever o prioritário. Você coloca, faz uma listagem daquilo que é prioritário. E você vai ticando, vai cortando aquilo que você já conseguiu. Agora, com isso... raramente me escapa qualquer coisa. Eu raramente erro nesse processo de detalhes quando são muito sérios. Eu só erro quando eu não tenho anotação e quando eu não levo as coisas. Por exemplo, se eu estou trabalhando com mental soma durante muitas horas, uma pessoa vem com alguma coisa, eu posso errar naquilo. Então, eu falo com ela, agora não me coloca aí que eu estou meio descoincidido, não dá certo. Você está entendendo? Isso aí é perigoso. Então, veja, a hora que eu comecei a errar por descoincidência, eu achei que já estava melhor. Aí eu falei, não, assim, isso aí ainda admito. A gente admite. Mas por outros fatos não é possível, né? Com a noção que a gente tem. Agora, a partir disso, eu acostumei com tudo. Por isso que eu falo, eu sou pior do que o Monk. Se eu fosse olhar negócio de toque, eu acho que o Monk é fraco. Agora, o problema dele, qual é o erro? É que ele sofre com as bobagens e aumenta a besteira dele. Eu não aumento nada. Você pensou? Se eu chegasse aqui, tá? Que besteira, que bobagem é essa? Agora, minhas coisas são tudo arrumadinhas. Você está entendendo? Tudo certinho. Vocês olham aqui em cima, não tem nem risco de caneta. Eu limpo tudo. Sabe como é que eu limpo? Não sei se alguém aí já viu. Eu tenho esse papel aqui, ó. Quando eu acabo de beber a água, eu molho na água aqui e passo em cima. Às vezes o papel vai azul, cheio de tinta. É onde caiu aqui, para ficar tudo limpo, ó. Está tudo limpinho. Entende? Isso tudo é detalhes. Outra coisa, foi aí que eu comecei a raciocinar sobre a técnica de usar rearrumando. Você desarruma, rearrumando. Então, se você desorganiza, organizando. Isso não tem jeito.
Agora, com o tempo, você acostuma a ser assim. E é muito bom porque você vê as falhas de todo mundo em torno de você. Você está num mundo que é caótico. O que tem mais é erro. Se eu fosse falar dos erros das pessoas, eu estava perdido. Ninguém ia me tolerar um dia de vivência comigo. Você sabe que a minha própria mulher fala, não olha os defeitos ainda não. Peraí, vamos olhar com calma. Quando a gente vai em qualquer coisa. Porque se eu for falar, eu vejo tudo. Com o tempo você acostuma, vai vendo tudo como é que é. Porque se olhando para você, acaba refletindo nas outras coisas que você está fazendo, como é que faz. Agora, com isso, eu não acho que eu sou perfeccionista, nem também que eu acerto todas, não. Eu não ganho todas. De vez em quando a gente erra. Isso não tem jeito. É a vida. Agora, tem certas coisas que a gente tem que olhar, né, os detalhes. Por isso que de vez em quando eu falo naqueles detalhes que a maioria aí não pensa. Aquele negócio, na hora que você acorda, como é que você chega no escritório? São pequenos detalhes das ações que você pratica todo dia que você não vê que você pratica. Isso aí é importante. Professor. É muito importante. Aqui, no B, por favor. Quando o senhor está fazendo a leitura de vários livros ou trabalhando com vários conteúdos na sua mesa, hoje eu comecei a ler um. Tem 850 páginas. Comecei a ler. Esse eu vou assinalar tudo nele. 850. E outra coisa, o assunto é literatura. É teoria da literatura. Às vezes o senhor trabalha com mais de um livro, então o senhor mantém os livros abertos, não, fechados? Eu tenho livro aqui, tem livro lá, tem livro em cada lugar. Certo. Durante o desenvolvimento, por exemplo, de verbetes, alguma coisa, o senhor quer fazer uma consulta. Eu pergunto mais pela área da organização. Pois é, mas tudo tem organização. Agora, uma coisa, eu vejo e leio, às vezes, vários livros simultaneamente, quando eu estou pesquisando, para ver a diferença das coisas. Que não é bom você ficar só com uma coisa, não. Isso também aborrece com o tempo. Porque a minha cabeça, como está acostumada com muita coisa, se ficar só uma coisinha besta, fica pequeno. Você não dá valor para aquilo. Aí você vai começar a errar. Por desídia, entendeu? Fica enfadonho o negócio, você não liga, você acaba errando. Então é bom variar. Omne varietater delectantur. Quer dizer, a variedade agrada aos homens e mulheres. Isso é da antiguidade. Isso eu aprendi lá com o professor Vicente Lopes Pérez. Omne varietator delectantur. Nunca pude esquecer isso. E é o caminho, é o jeito. Agora, gente, pode estar certo. Não há nenhum hobby na Terra que ultrapasse o processo do jogo de palavras intelectuais. Eu desafio vocês a arranjar qualquer coisa. Todos esses jogos boboca que eles usam por aí, inclusive até o xadrez, é besteira. O processo de cognição, de conhecimento, de investigação de palavras, de ideias, é muito mais importante que o resto. E outra coisa, é empolgante, é envolvente, é aliciador. Entende? Agora, você não pode apaixonar por isso. Você tem que ter critério, tem que ter lógica, racionalizar o processo. Eu estou mexendo muito com o Pedro. Estou acertando o passo dele daquilo que eu sei. Ele não precisa de muito passo, não, porque ele é muito organizado, mas ele é distraído em certas coisas. De vez em quando eu pego ele pelo pé. É verdade ou não é? De vez em quando eu pego. Agora, o que se passa? Mas são coisas mais do que naturais. Por quê? Porque ele atende hospital, a fase dele não é boa. O médico que faz plantão, ou que tem processo de horário, que o povo pode chamar em casa a qualquer hora, você não pode exigir nada dele. Ele é obrigado a errar. Entende? Ele é obrigado a errar, não tem outra saída. Por causa das coisas que tem. Entende? Agora, nessa nossa época de celular por todo lado, isso é um problema, qualquer hora ele chama. Entende? Então, ele é um... Como é que fica os horários, a situação toda? Você nunca pode... Médico, se é médico e jornalista, você não pode confiar em nada, em certos processos de horário, nem nada. Jornalista, então, esse você não pode contar com nada. O terceiro é político. Não pode contar com nada disso em matéria de horário. A gente tem que dar um desconto.
que é natural por causa da própria profissão da pessoa, não tem jeito. Agora, ele é muito bom no detalhe. Detalhe, palavra, essa coisa toda. Eu acho que a hora que ele chegar na minha idade, vocês vão ter que amargar com ele. Ele vai ficar uma fera com o tempo, devido ao detalhe, a minúcia, entende? Agora, tudo é um processo também de vocação. Se a pessoa tem vocação para o processo da minuciosidade, sai de baixo, ela vai longe. Eu dou muito valor para essas coisas. A pessoa fala assim, mas Valdo, se a gente for cuidar muito da minúcia, do detalhe, a gente não vê o principal. Eu falo assim, sim, para você ver o principal, você tem que ver o detalhe. Que bobagem é essa? Você está entendendo a falta de lógica disso? Quer dizer, a pessoa quer diminuir o esforço dela, por isso que ele defende um problema desse. Isso é besteira. Nós temos que saber o que é o pequeno, o que é o grande, o que é o detalhe, mas para você chegar no essencial. Como é que você vai ter a cosmovisão se você não viu o pormenor? Entende? Então, agora a conclusão dessa história toda. Se uma coisa não presta mesmo. Agora, se você tem que fazer uma coisa correta, é daquele jeito, não adianta forçar também. Tem que ser daquele jeito? É daquele jeito, acabou. Por exemplo, tem uma coisa que eu digo para vocês, vocês não têm saída. Vocês vão ter que ser assim até dessomar. É respirar. E o ideal é pelas duas narinas, não deve ser só numa. Se uma entupiu, é preciso ver por quê. Você está entendendo? Olha bem, porque tem isso tudo. E vocês sabem que conforme a hora a gente respira por uma narina, conforme a hora respira mais pela outra, né? Isso varia conforme a situação. Então veja, isso é uma coisa que é respirar. Vocês sabem respirar? Já estudaram isso? Vocês limpam o seu nariz, aquele salão que vai haver o baile, o sarau à noite, um desfile. Vocês sabem como é que é isso? É muito importante à noite. Lá no curso primário eles falavam, não, tem que limpar o salão, você vai dormir. Senão, você vai entupir o nariz, você vai dormir com a boca aberta, vai atacar a sua garganta. Se limpar o nariz. Entende? Então, veja, é uma coisa que fisiológica. Isso pega todo mundo, não há exceção. Essa regra não tem exceção. Todo mundo precisa respirar. Agora, por exemplo, a primeira pessoa, quando eu atendo o povo, por exemplo, hoje eu atendi umas 15, 20 pessoas lá, é o meu dia, né, de quarta-feira. Quando a pessoa chega, eu olho isso tudo nela. Esses dias, às vezes, tem uma pessoa que veio aí, eu falei assim, ó, a coisa mais séria, você estava lá a hora que eu falei, a coisa mais séria, ele está dormindo de boca aberta, eu já pergunto, eu sabia que estava, né, mas você pergunta o que é. Agora, precisa de ver as coanas, a situação toda, porque devia ter vegetações adenoides. E aquele caso é um caso óbvio. Tudo que está acontecendo com a criança, vocês sabem que quando acontece um caso desse, há um rebaixamento da lucidez da criança. Ela não tem a mesmo quociente intelectual. Porque está dormindo com a boca aberta. O negócio ataca o cérebro. Agora, então, veja, eu vi assim de cara, mas isso é meio normal para ver. Não, e o paradoxo com a possibilidade dele ter um macrosoma, que você também aventou, né? Então você vê como é. E o rapaz, eu falei tudo sobre ele, a situação toda, pessoal, mas você está desperdiçado. Você está capengando aí, o negócio está batendo pino, se dá um jeito nisso. Agora, tem que examinar. Aí eu virei para o menino e falei assim, ó, eu sou dentista também, por isso que eu sei dessas coisas. Você lembra falando com ele? Quer dizer, ficou com o olho grande, não, ficar a boca aberta, que negócio é esse? Mas é seríssimo. Vocês estão vendo o negócio de detalhe? Por exemplo, o detalhe, aonde eu ganhei mais na minha vida em matéria de detalhe, não foi aí fazendo enciclopédia, meus livros, não. Foi na medicina. Você não acha que a medicina tem me ajudado muito até hoje por causa dos meus detalhes? Você que tem me observado. O processo da semiologia, entende? A anamnese, o exame médico, o detalhe. Quem tem olho detalhista vai longe. Ganha de todo mundo. Nessa questão, qual assim, o tratamento para essa pessoa que dorme de boca aberta? Como é que é? O tratamento para a criança que dorme de boca aberta?
Boca aberta tem que ir no otorrinolaringologista, examinar bem o que é, para ver se não tem vegetações adenoides, e a situação, como é que estão com as coanas, a situação toda dentro de cada um deles. E se já é um adulto, é o mesmo processo? Às vezes é preciso fazer uma pequena cirurgia e tirar, que aquilo cria, tem uma formação lá dentro, entope a respiração. A pessoa não respira, então ele começa a respirar pela boca, na hora que ele relaxa, abre a boca. Entende? E outra coisa, ele não precisa de estar sempre assim, decúbito dorsal, porque a pessoa, geralmente, ela abre a boca quando ela deita de costas. Se ela fica de lado, ela sempre ela fecha. Mas a criança não. Ele vai dormir com boca aberta, mesmo de lado. Uhum. Outra coisa, tem criança que eu já vi, mesmo de bruço, ele está com a boca aberta, por causa das coanas, devido ao processo das vegetações. Agora, hoje já tem muito tratamento para isso, bem feito, faz cirurgia, melhora logo. E outra coisa, a criança fica mais inteligente, começa a tirar nota melhor depois da cirurgia. Todo mundo vê isso. E no adulto isso também ajuda? Adulto, se o adulto chegou lá, ele deve ser retardado, né? Deve ser aluno retardado. Se ele chegou como adulto, não é dessa. Valdo, você acha que a consequência de uma criança, de um adulto que cresceu até 30 anos, sem respirar pelo nariz, nada, só pela boca, qual seria? Esse aí já deve estar alterado a cabeça. É o meu caso. Pois é o seu caso. Por que você tem que tomar tanto remédio? Pois é. Eu mesmo te falei para você voltar a tomar os remédios, eu mesmo falei. Sim. Tem que dar um jeito nisso aí. Agora, você nunca examinou o otorrino por dentro? Não, eu operei agora recentemente e agora estou respirando pelo nariz agora. Mas olha, possivelmente você precisa ter sido operado lá pelos 6, 7 anos, 8 anos. O negócio naquela época ninguém via nada. Os processos de vegetações, às vezes essas formações já nascem mais ou menos com a criança. Às vezes. Não sei se você lembra do Pedro Bloch, que tinha lá, um otorrino famoso que tinha no Rio, né? A gente ia lá, estava na época que o negócio era operar a amígdala das pessoas para ganhar dinheiro, né? E ninguém via, o pessoal não via isso nas crianças. Pois é. Mas, gente, eu me congratulo com você, sabe, com o seu trabalho, e espero os outros 50 que você vai apresentar. São verbetes. Atualmente já tem uma pré-seja funcionando com a verbetografia. Eu acho que agora você já está incorporada no regimento dos verbetógrafos. De modo que observa bem. Mas 50 só, que a gente está pedindo para você. Qualquer coisa a gente aumenta depois. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 64 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 25 votos presenciais e 3 votos online. Os recados de hoje: a Patrícia sobre o CP2, a Viviane sobre o curso Terapia e Prática, Teoria e Prática da Inversão Existencial, a Maria Isabel sobre o comunicado à CCCI. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde. Então, um recado que nós estamos precisando de voluntários para grampear verbetes. Então, quem tiver disponibilidade, por favor, pode passar a tarde lá no Holociclo para ajudar, então, a grampear os verbetes dos próximos 20 verbetes que serão apresentados aqui. E lembrando também que o programa Amigo da Enciclopédia vai sortear este mês de agosto, no último domingo, durante a tertúlia, um netbook HP Windows 7, zerinho novo, atualizadíssimo, para os associados ao programa Amigo da Enciclopédia. Então, quem tiver com a assinatura vencida ou quiser fazer adesão, ainda é tempo durante esse mês de agosto. Tem muita gente que venceu a assinatura, ainda não renovou, te convida a renovar. E está bem fácil, basta ligar na recepção do CAEC, que faz no ato, por meio do cartão de crédito. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o SCP-2 de Foz do Iguaçu. A pedidos, eu vou falar um pouquinho sobre o SCP-2. O SCP-2 é um curso de campo de excelência. Foi o primeiro curso proposto pelo professor Valdo e tem mais de 20 anos de experiência acumulada. O SCP-2 é um curso
é montado a partir de uma consciência extrafísica que epicentra os trabalhos com as energias das pessoas ali presentes, dispostas a doar energia. É um curso cuja proposta é formar seres despertos. E a partir dessa proposta, as nossas sinapses são trabalhadas durante o campo para que a gente possa realmente chegar mais junto à multidimensionalidade. Como experiência, o último SCP-2, por exemplo, que eu fiz em Curitiba, a Consciex presente falou que a partir dos 50 pessoas que estavam ali participando do trabalho, foi possível atender mais de 10 mil Consciex. Então, além de tudo, o SCP-2 ajuda muito nas reurbanizações extrafísicas. O SCP-2 de Foz vai acontecer agora no dia 12, 13 e 14, esse fim de semana, no Hotel Rafaim, e o epicentro é o professor Mário Oliveira. Estão todos convidados. Obrigada. Olá, pessoal. Estou divulgando aqui o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que vai acontecer no Rio de Janeiro, na Universidade da Cidade, na sede de Ipanema. Quem tiver interesse, mandar um e-mail para riodejaneiro@sinvex.org. Obrigada. O curso vai acontecer de 20 a 21 de agosto, já está pertinho. Boa tarde a todos. O comunicado à CCCI diz o seguinte: a Unicim, a IEC Discernimento informam que a partir do mês de setembro de 2011, a administração do campus do discernimento será realizada integralmente pela IEC. Esta medida de caráter estratégico foi tomada em consenso pelos administradores destas instituições e tem por objetivo principal otimizar com a maior brevidade possível a gestão administrativa do campus do discernimento. Os demais projetos e ações que estavam sendo coordenados pelo discernimento relativos a Cognópolis Foz do Iguaçu serão encaminhados para novas estruturas de gestão integrada da Cognópolis. No momento em que estiver amadurecido o projeto de reestruturação do discernimento, serão levados para apreciação de todas as instâncias competentes, com destaques para o Conselho dos Clientes da Cognópolis Foz. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos os cognopolitas e demais voluntários para acompanhar e participar ativamente nesta nova etapa evolutiva da Cognópolis Foz do Iguaçu. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Autoinserção Cultural, a especialidade Adaptaciologia, a autora professora Cristina Laura Vicentim. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.